Boa noite, pessoal. O nosso grupo vai apresentar agora sobre usufruto, uso, habitação e renda constituída. O grupo é composto por mim, Zeina, pelo Vitor e pela Maria Luísa. E eu vou começar agora falando um pouco vou conceituar um pouco o usufruto. Então, o usufruto ele é um direito real, ele está previsto no artigo 1225 do Código Civil, e ele é um direito real verificado a partir do registro em um cartório de imóveis. Então, em um cartório de registro. Então, tem que se ter o registro do usufruto para que, de fato, ele possa ser visto como um direito real. Caso isso não aconteça, não se tenha um registro, é meramente um contrato, como um de locação, algo do tipo. Então, é necessário que seja registrado. Quando é constituído no imóvel, a gente tem obrigatoriamente o direito real e, caso isso não aconteça, a gente só tem um direito obrigacional. O conceito, né, de usufruto. O proprietário, ele tem... o proprietário de um imóvel, ele goza, né, de quatro poderes de propriedade, que é usar, gozar, dispor e reaver. E ele tem esses direitos, né? E quando o proprietário ele desmembra esse poder com alguma terceira pessoa, acontece o usufruto, em que ele dá parte desse poder para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa usufrui, né, dos poderes do proprietário. Sendo que esses poderes, né, essa divisão, esse desmembramento, ele tem que ser devidamente registrado na matrícula do imóvel, o usufruto que está acontecendo. O usufruto nada mais é do que a divisão entre os poderes que a propriedade tem, né, e que o proprietário tem na propriedade. Ele transforma o proprietário em nuproprietário e o terceiro, né, a terceira pessoa, em um usufrutuário. Sendo esse nuproprietário a pessoa que tem a coisa, mas ela não é beneficiada pela coisa. E o usufrutuário é a pessoa que usa e goza da coisa, que vai poder receber os privilégios e tudo que a coisa vai proporcionar. Falando agora um pouquinho sobre as características do usufruto. O usufruto, ele é um direito real sobre coisa alheia, então tem que haver uma propriedade e tem que haver alguém que seja o dono dessa propriedade para que o meu direito de usufruto possa ser exercido em cima sobre a coisa alheia, né? Sobre a propriedade de outro. O usufruto ele é temporário, então a gente tem algumas medidas aí de tempo. Como, por exemplo, ele pode ser convencionado entre as partes, então as próprias partes podem determinar o que vai determinar, né, o tempo. Seja o prazo mesmo, por anos, ou seja, um fim específico. A gente tem uma outra medida de tempo também, que é o vitalício, né? Que esse direito real ele só vai cessar, só vai ser extinto com a morte do usufrutuário. Então, a gente tem essa outra forma. E tem, em caso de pessoa jurídica também, que é o tempo máximo permitido, que é só de 30 anos. Então, são as medidas temporais do usufruto. Uma observação importante que é bom falar a respeito é que o usufruto ele não se transmite para herdeiros. Então, se é de determinada pessoa e essa pessoa morreu ou renunciou ou alguma coisa do tipo, não é transmitido para herdeiros. E uma outra característica é que o usufruto ele é personalíssimo. Então, ele não pode ser nem alienável e também não pode ser penhorado. Uma coisa importante também a respeito da penhora é que o bem em si, né, o imóvel, a propriedade em si, não pode ser penhorada. Mas os frutos que essa propriedade dá, isso sim pode ter penhora. Digamos no caso que o usufrutuário ele esteja
sendo executado, né? Esteja sendo executado de alguma dívida. E ele seja usufrutuário de um determinado bem. Esse bem que ele tem, essa propriedade, não pode ser penhorada, mas os frutos que essa propriedade dá, por exemplo, talvez um aluguel, ou se for alguma coisa de uma fazenda que dá lucro, alguma coisa do tipo, esses lucros sim podem ser penhorados. E é inalienável, né? Então não pode ser vendido, é tudo de forma gratuita, né? Ele pode ceder, mas ele não pode vender. As formas de constituição do usufruto. Eu vou falar duas formas de constituição. A primeira, por determinação legal, que é no artigo, está previsto no artigo 1689, inciso 1 da Constituição, do Código Civil, perdão, em que tem um exemplo lá, né, que fala sobre os pais serem usufrutuários de bens que os filhos menores de idade possuem. Então, essa é uma forma de usufruto por determinação legal. Dessa forma, não precisa nem ser registrado no cartório, já que já está previsto em lei. Então, quando um filho menor de idade ele possui algum bem e o pai usa, né, desse bem, os pais usam, eles automaticamente são usufrutuários do seu filho. E a segunda forma, por atos de vontade. As partes entre si negociam, chegam a um acordo, determinam, né, como será o usufruto, e o usufruto acaba acontecendo pela própria vontade das partes. E Pois isso. então, se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver, e das outras o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, estimado ao tempo da restituição. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou recursos minerais, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota-parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação entre parede, cerca, muro, vala ou valado. A respeito da transferência, não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. A respeito dos direitos do usufrutuário, ele tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Cobrar as dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza, ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Salvo direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais, pendente ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário, e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica, sem expressa autorização do proprietário. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. A respeito dos deveres do usufrutuário, ele, antes de assumir o usufruto, ele inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução fidejussória ou real, se a exigir o dono, de velar-lhes pela conservação, entregá-los findo usufruto. Não é obrigado à caução o doador que se reservar o fruto da coisa doada.
O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. E, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Incumbem ao usufrutuário as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu, as prestações e os tributos devidos pela posse, o rendimento da coisa usufruída. Se o usufruto recair num patrimônio, ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. As reparações extraordinárias incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros de capital despendido com as que forem necessárias à conservação, ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado, e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário poderá realizá-las, cobrando daquele a importância despendida. A respeito do seguro, se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. A respeito de destruição de prédio, se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir a sua custo o prédio. Mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Também fica subrogado no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. A gente tem algumas modalidades para a extinção do usufruto, previstas no artigo 1410 do Código Civil. A primeira é a renúncia expressa do direito, né, de usufruto, ou a morte do usufrutuário, como eu já comentei anteriormente. Então, ele morreu, independente do prazo que estava previsto, ou do fim que estava previsto para acabar, o direito ele se extingue automaticamente, né? Como eu falei anteriormente, não passa para herdeiros. O outro ponto é com o fim da duração negociada. Então, por exemplo, se eu negociei esse direito por 10 anos, chegou aos 10 anos, extinguiu. E sendo que é necessário também que esse cancelamento ele também seja registrado na matrícula do imóvel, da propriedade. O outro ponto é com o fim da pessoa jurídica, né? No caso da pessoa jurídica. O prazo máximo é de 30 anos, mas digamos que antes desses 30 anos, depois de 10 anos, 15 anos, a pessoa jurídica ela se extinguiu, acabou, foi cancelada, o direito, né, também extingue automaticamente. Com a cessação do motivo que se origina. Então, dependendo do motivo fim, né, que era o motivo original que foi concedido o usufruto, aquele motivo ele se extinguiu, acabou, digamos que era até o filho finalizar a faculdade, ou entrar na faculdade, ele tinha determinada propriedade para usar e gozar. Então, com o fim desse motivo inicial, acaba também o direito de usufruto. O próximo ponto é com a destruição da coisa. Então, se não existe coisa, também não tem como ter o direito. Então, a coisa não tem mais, o direito também não se tem, ele é extinto. E com a consolidação. A consolidação seria através da compra, por exemplo, do usufrutuário comprando a propriedade. Então, quando ele compra, automaticamente ele deixa de ser só usufrutuário e passa a ser o proprietário. Então, o direito também vai ser extinto. Por culpa do usufrutuário, é o próximo tópico também que pode ser extinto, né? Quando o próprio usufrutuário não cumpre com aquilo que era para ser cumprido, passa a usar para outros meios, para outros fins que não estavam previstos,
talvez colocando em risco e etc., então por própria culpa do usufrutuário, podendo o proprietário, né, entrar com a ação. E pelo próprio não uso, né? Quando ele deixa de usar, automaticamente ele renuncia, tacitamente, né, de forma tácita, mas ele também acaba renunciando. Então, aí também é extinto o direito. E agora a nossa colega, a Maria Luísa, ela vai estar dando continuidade, falando sobre uso e habitação. Então, continuando na linha do usufruto, uso e habitação são direitos reais e neles se aplicam alguns princípios do usufruto. Mais especificamente, o artigo 1412 do Código Civil regulamenta o direito real de uso, que diz: o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto o exigirem as necessidades suas e de sua família. Então, a gente entende que ele não é passível de cessão e é limitado às necessidades do usuário e da sua família. Já falando sobre a habitação, ela é um direito restrito ao uso da coisa, e está regulamentada pelo artigo 1414 do Código Civil, que diz: quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não vai poder alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupar com a sua família. E aí, pode passar. E aí, para falar sobre constituição de renda, eu acho que é importante trazer um exemplo prático. Por exemplo, Maria decide transmitir ao João uma renda para sua subsistência ou sua manutenção ao longo da vida, simplesmente por vontade das partes, de uma forma gratuita, sem que João precise dar nada em troca para Maria. O contrato de constituição de renda, ele tem basicamente uma função temporária, né, na verdade, de um longo tempo, uma forma de segurança de renda para o indivíduo. E esse contrato está regulamentado principalmente no artigo 803 e 813 do Código Civil. E é isso. Boa noite. Eu sou o Maicon. Vamos apresentar sobre os direitos reais de garantia. Nosso grupo é composto por 4 membros: o Marcos Raioni, a Maria do Socorro, eu e a Milena. Quero agradecer a toda a turma e ao professor pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho, essa atividade que é importante, é uma condição sem a qual nós não teríamos uma formação fundamental, uma formação de excelência no nosso curso, né? Nosso trabalho começa sobre a teoria geral dos direitos reais de garantia. Nós vamos fazer primeiro um escopo, trazer primeiro um grande escopo sobre uma teoria totalmente geral sobre os direitos reais de garantia. Depois vamos minuciar cada um dos 3 tipos, né, de direitos, dos 3 tipos de direitos reais de garantia, que é o penhor, a hipoteca e a anticrese. Um conceito bastante... Eu resolvi trazer o conceito de Orlando Gomes, que diz que o direito real de garantia é o que confere a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Sua função é garantir ao credor o recebimento da dívida, por essa estar vinculada a um determinado pagamento. Importante frisar que os direitos reais de garantia é uma garantia real, pois dessa forma está vinculada a um objeto, a uma coisa, e esta coisa ela está condicionada à sua transferência, né, que nela se constitui um verdadeiro constituto possessório, através de uma obrigação, qual seja, uma obrigação fiduciária ou de pagamento, que chamamos dos direitos reais de garantia. Ela não pode se confundir com os direitos reais de gozo, de fruição, que nem os colegas apresentaram na última apresentação, e também não se pode confundir com os direitos de garantias pessoais. Estamos lá nos préstimos que a gente viu na disciplina de obrigações. As características fundamentais ou efeitos
Como traz muito bem o professor Flávio Tartucci, doutrinador, que é muito utilizado, as principais características a preferência, a divisibilidade e visibilidade, a sequela e a execução. Se vocês quiserem memorizar por um eventual concurso, alguma eventual prova, um mnemônico PISE. Preferência, indivisibilidade, sequela e execução. A preferência, o credor hipotecário e o pignoratício tem o direito de executar a coisa hipotecada ou empenhorada a preferir no pagamento de outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. No entanto, você vai ver que no momento de qualquer situação que o credor que tem um bem em sua garantia, um direito real de garantia, ele tem preferência sobre os demais credores. No entanto, existe outras preferências que se sucedem em decorrência da lei, no caso, os direitos trabalhistas, que a gente pode ver lá na lei de falência, dentre outras. A divisibilidade, o pagamento de uma ou mais prestação da dívida, não importa na exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Isso quer dizer, se eu tenho um bem meu empenhorado, ou hipotecado, ou em anticrese, e se eu pagar uma parcela, não quer dizer que eu estarei exonerado da transferência do direito da garantia. Porém, se for acordado entre as partes dentro do nosso instrumento, sim, pode haver esse acordo entre as partes. Direito de sequela. A gente leva o direito de sequela, ele parte de um preceito que, para onde o bem vai, o direito real de garantia o acompanha. Nós chamamos de efeitos pepterrens, o direito real segue a coisa. Então, mesmo se o direito for transferido para um terceiro, a coisa for transferida para o terceiro, no caso alienado, ou transferência pós-mortem, o direito real de garantia ainda prevalece. E o direito real de garantia também tem a sua execução. O credor hipotecário ou pignoratício tem o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhorada e preferir no seu pagamento os créditos e credores observados quanto à hipoteca. Então, esse direito ele tem uma garantia real que pode executar preferencialmente. Ele tem um direito de execução de acordo com a situação do negócio. Dos requisitos, nós trazemos principalmente da doutrina do professor Carlos Roberto Gonçalves, 3 requisitos fundamentais. Quais são eles? Os requisitos subjetivos, o requisito objetivo e o requisito formal. O requisito subjetivo é quanto às partes. As partes, elas deverão ter legitimação, no caso, uma pessoa para conceder o direito real de garantia, ela deve ser proprietária ou ter poder para isto, para poder alienar ou conceder, fazer essa concessão. Tem que ter capacidade, aí nós lembramos lá no início do código que nós aprendemos lá na primeira disciplina do direito civil, que é da teoria geral do direito civil, que as pessoas têm as suas capacidades. Aí nós vamos ver que as pessoas... Existem as pessoas totalmente incapazes, que são os menores, e os outros que são relativamente incapazes, que necessitam, no caso, para realizar esse negócio jurídico, do acompanhamento, seguindo a lei da pessoa com deficiência. No caso da alienação, da concessão do direito de garantia através de um negócio de coisa, de bem conjugal, é necessário ter a anuência do cônjuge, no caso, a anuência marital ou da esposa. Aqui falta um outro requisito, que é no caso da alienação.
que alguns doutrinadores falam de quando a concessão é feita do pai para filho. Mas eu só vi poucos doutrinadores que trouxeram essa necessidade que a alienação do pai para a filha ter a anuência dos outros herdeiros. O requisito objetivo é o bem alienável. O requisito objetivo está em relação ao objeto em si, por isso objetivo, o bem que será alienável. Em regra, o bem alienável é coisa... em regra não, desculpa. Sempre o bem alienável vai ser uma coisa que deve ser formalmente declarado. Seguindo já essa ideia, né, pegando o gancho do formalmente, nós vamos para os requisitos formais, né? O artigo 1424, ele traz que o contrato de penhor, de hipoteca e de anticrédito declararão sob pena de não terem eficácia, ou seja, se não declararem esses requisitos aqui fundamentais na sua forma, eles não terão eficácia e são anuláveis, poderão ser decretadas sua anulabilidade com algumas exceções. Deverá afirmar o valor do crédito no qual o bem será dado em garantia, o prazo fixado para o pagamento, né? Então, principalmente para poder definir o momento do vencimento e a partir do qual momento pode ser efetuada a execução. A taxa de juros, se houver, é fundamental, porém, existem alguns doutrinadores, inclusive jurisprudências, dentro do TJ de Minas Gerais, que trouxeram algumas hipóteses do afastamento dessa taxa de juros, pois muitas vezes essa taxa de juros decorre da forma legal dos negócios. E o bem da garantia, e o bem dado em garantia com suas especificidades. Por exemplo, no caso de um imóvel, você deve informar que o bem que você está dando o imóvel em garantia, informando a sua matrícula, o seu registro e tudo mais, e dando as suas especificidades, né? Explicar o que bem que está sendo dado, qual o valor do bem. Na verdade, o valor é dispensado, porque o momento do valor vai ser no caso de no momento de discutir a obrigação. Do direito à de garantia, nós podemos obter o vencimento antecipado. Quem estudou obrigações não viu as hipóteses de vencimentos antecipados. Se o devedor cair em falência, isso também prevê na lei de falência. Se as prestações não foram pontualmente pagas, de modo a achar que a se achar estipulado o pagamento. No caso do vencimento posterior da prestação atrasado, importa a renúncia do credor, quer dizer, se as prestações não foram pontualmente pagas, poderá o credor incidir na execução também, pois se presume o vencimento antecipado, né, da dívida. Se o bem dado em garantia não for substituído, né, se perecer o bem dado em garantia, no caso da perda do bem, ele não for substituído, né, ou não for possível a substituição. Nesse caso dos bens infugíveis. Se expropriar o bem dado em garantia, no caso da hipótese, dependerá da parte do reforço necessário para o pagamento integral do credor. Quer dizer, se em caso de um bem garantido houver uma expropriação, a perda da propriedade, e o credor poderá reforçar, comunicar ao devedor a necessidade de substituição do bem. Caso isso não ocorra, o devedor, o credor poderá fazer a execução uma vez que se presume o vencimento antecipado da dívida, de acordo com a lei. Observe que a presunção ela nunca é natural, depende da lógica, e sim, claro, do formato que a lei estabelece. Nesse momento, vamos passar para a categoria específica dos bens, né, dos direitos reais de garantia. A primeira categoria específica é o penhor. O penhor é a transferência efetiva da posse, isso em regra, observe, em regra, coloquei até em negrito, que em garantia do débito ao credor ou a quem represente, faça o devedor ou a quem por ele, de coisa móvel, em regra, suscetível de alienação. Por que coloquei essas duas em regra? Porque existe espécies, né, de penhor que não há efetiva transferência da posse, e sim a transferência de uma titularidade.
E existe, por exemplo, uma categoria do penhor rural, e do penhor industrial, que são, nesses casos, bens imóveis. Então, por isso que eu coloquei em regra quando falei da coisa móvel. É importante fazer a distinção, porque existe a penhora judicial e a penhora e o penhor. A penhora, o penhor é a garantia real de que os bens são empenhados ou empenhorados, no caso que nós estamos estudando. E a penhora judicial é a constrição judicial para a garantia do processo, ou seja, o magistrado vai lá e determina a penhora para que evita o perecimento do pedido, no caso. Este é um exemplo que está lá, pode ser extraído lá do artigo 333, inciso 2º do Código Civil. Qual o objeto do penhor? O penhor recai, em regra, sobre coisa móvel, que pode ser singular ou coletiva. Então, pode ser só uma coisa, só um objeto em si, no caso, um veículo ou uma frota. Corpórea ou incorpórea, no caso, o crédito. De existência atual ou existência futura. No caso, podemos identificar o caso de uma penhora, né, de uma safra, que nós encontramos lá no penhor agrícola. E que se possa alienar. Importante frisar nesse ponto, que se possa alienar. Não se pode se dar de penhor objeto ou coisa de alguém que não possa alienar, ou essa coisa é inalienável. O que é alienação? É a transferência efetiva do bem. Pode ser de qualquer forma, por a transferência remunerada ou a doação. Quais são os sujeitos? Nós temos dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito passivo é o devedor pignoratício. Grave bem o nome, devedor pignoratício. Ele é o devedor, o sujeito passivo da relação em que envolva o penhor. É aquele que dá a coisa em garantia, é quem deve a dívida, quem tem a dívida em seu desfavor. Pode ser o próprio devedor ou o terceiro. Isso nós observamos no artigo 1420 do Código Civil, 1427. O credor pignoratício, o credor pignoratício é a pessoa ativa, é quem tem o direito ao crédito e quem recebe o direito real de garantia a seu favor. Esses são os sujeitos. Quais são as características do penhor? O penhor, ele é o direito real. Então, a partir do seu registro, né, que pode ser no cartório de títulos, que eu vou explicar mais à frente sobre... nas categorias específicas de penhor, ele opera os efeitos erga omnes e todas as mesmas observações, né, que é o direito de sequela, ela é munido de ação real própria, e tem prerrogativa de preferência e é indivisível. As mesmas garantias que eu falei, expliquei lá nas características fundamentais dos direitos reais de garantia. Esse direito, ele é acessório e, como tal, se segue o destino da coisa principal. Qual que é a coisa principal? É o crédito, a obrigação que contrai o devedor para o credor. Então, se a obrigação se extingue, a garantia real também se extingue. E ele só se perfecciona com a tradição do bem ao credor, quer dizer, a transferência efetiva da posse. Isso dentro da psicologia do direito das coisas, é o constituto processório, quando se constitui a posse efetiva do bem. Observação, nós temos assim... nós temos as exceções do penhor rural e do penhor industrial, que não há a efetiva inversão da posse, pois nesse momento, nesse caso, há uma verdadeira posse indireta. A forma vai seguir aqueles requisitos que eu falei lá no artigo 1425, que deve informar o valor do crédito, o prazo para o pagamento, a taxa de juros se houver, e o bem dado garantia e suas especificações. Importante, para valer contra terceiro, para ter efeito erga omnes, deve ser levado ao registro dos títulos
deve ser lavrado ao registro de títulos de documentos. No caso do penhor rural, os outros penhores de bens imóveis devem ser registrados no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis, tá bom? Então, você pode fazer instrumento particular e não fazer o registro, porém, ele não terá efeitos contra terceiros, só terá efeitos a partir do momento do seu registro. A extinção do penhor. Conforme leciona o artigo 1436 do Código Civil, a extinção do penhor como falei, é coisa acessória, e se extingue a partir da extinção da obrigação, perecendo a coisa. Então, se a coisa não é servível para o credor, então ela não tem mais utilidade, a partir do momento que se perde a coisa, se extingue também o penhor. A renunciação do credor, o credor pode voluntariamente renunciar a esse direito quando há confusão, né? Quando há a qualidade de credor e dono da coisa. Quando há a confusão, a gente observamos lá numa aula do professor, uns 2 semanas atrás, sobre a confusão. E dando-se a adjudicação judicial e a remissão da venda da coisa empenhada, feito pelo credor ou por ele autorizado. No caso, o credor pode autorizar o devedor a fazer a alienação do bem ou feita por via judicial. Quais são os direitos e deveres do credor pignoratício? Os direitos e deveres do credor pignoratício está contido no artigo 1433 ao 1434. Qual é o direito do devedor pignoratício? A posse da coisa empenhada, então ele deve ter posse sobre a coisa, a retenção dela, né, e fazer a justa defesa, o ressarcimento, ser ressarcido dos prejuízos que houver por vício da coisa empenhada, no caso, se houver algum dano, algum problema, alguma coisa, e é necessário fazer alguma manutenção necessária para aquela coisa, ele tem o direito de ser ressarcido, promover ação judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração, apropriar-se do fruto da coisa empenhada que encontrasse no seu poder, e promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sem que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore. Dependendo do preço ser depositado, o dono da coisa empenhada pode empenhar a venda antecipada, substituindo-a e oferecendo outra garantia real idônea. E o credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada. Quais as suas obrigações? Ele tem uma obrigação de zelar pela coisa, já que a coisa está em sua posse, né? Fazer o exercício da relação da sua obrigação processória. Lá no começo do curso, da disciplina, o professor explicou sobre as obrigações sobre a posse direta e indireta, e nesse caso ele vai efetuar a posse direta, e ele pode, através dessa capacidade, efetuar ações possessórias para que evite, né, afronta a sua posse, o dano à sua posse. Evita ou, né, cesse esse dano. E pode infrutar o fruto e imputar os frutos, né, receber os frutos, deduzir os frutos que se apropriar das despesas, da guardas e conversões nos juros e do capital das obrigações garantidas. Se caso houver frutos em excessos, né, ele poderá deduzir esses frutos dentro dos juros ou mesmo no capital da obrigação garantida. Ele tem a obrigação de restituir os frutos e as ascensões uma vez que a garantia for paga, uma vez que a dívida for paga. Ou seja, extinta a obrigação, ele tem a obrigação de restituir esses frutos, no caso se houver excedentes. Nós podemos observar que o código ele é excelente no momento quando se fala, para falar especificamente, taxativamente, sobre os direitos e garantias do devedor pignoratício. Porém, ela se adequa perfeitamente de acordo com a relação do devedor. Quando o devedor tem uma obrigação, corresponde também ao direito, quando o credor tem uma obrigação, se corresponde
também ao direito do devedor, e quando o credor tem um direito, se corresponde também ao dever do devedor. Espécies de penhor. O penhor é classificado de duas formas, de acordo com a fonte, né, e de acordo com a sua modalidade. De acordo com a fonte, o penhor pode ser visto de duas formas, o penhor convencional e o penhor legal. O penhor convencional, ele tem o penhor comum ou tradicional, que descreve lá no artigo 1431, que é de forma específica, como que eu vim, de acordo com o que eu vim explicando agora. E os penhores especiais, que são os penhores que eu vou explicar especificamente sobre cada um deles mais a seguir. E o penhor legal, que se emana da lei, que se destina a proteger os credores que se encontram em situações peculiares, que eu também vou falar mais à frente. O penhor rural. O penhor rural é regulado pela Lei 492 de 1937 e o Código Civil entre os artigos 1438 e 1446. Classifica o penhor rural em duas espécies, o penhor agrícola e o penhor pecuário. No penhor rural, diversamente do que foi explicado até agora, não há a transferência efetiva do objeto da coisa. Então, nesse ponto, ele se difere daquele conceito que eu trouxe lá de Orlando Gomes. Nesse caso, então, o credor ele detém uma posse indireta sobre aquela coisa, necessitando de execução específica para que obtenha a garantia, a efetivação da garantia, no caso do vencimento da obrigação, no caso de inadimplemento do credor, do devedor. O penhor rural tem como objetos bens imóveis por ascensão física ou intelectual. Ou seja, o penhor rural não é propriamente a propriedade rural em si, a terra, mas são bens que estão lá, que são imobilizados de acordo com a ascensão física, ou seja, que são propriamente ligados, no caso, uma árvore, que pode ser cortada e se transformar em lenha ou algum outro objeto, ou mesmo a colheita, ou então a seção intelectual, no caso, semoventes, que pode ser que por decisão do proprietário é definido como bem imóvel. E isso a gente vê também lá na teoria geral dos direitos. Há na hipótese, dessa forma, necessitando, havendo a perda, há a hipótese também de subrrogação legal, ou seja, em regra, a maioria desses objetos dados na penhora do penhor rural, são bens fungíveis, então pode haver a substituição absoluta feita pelo devedor ao credor do objeto dado em garantia, da coisa dada em garantia. E ele deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Vamos ver, o credor, o penhor convencional, ou o penhor comum, o tradicional, ele é registrado no cartório de notas. E o penhor rural, ele é registrado no cartório de registro de imóveis. Isso é fundamental para que tenha efeito erga omnes. O penhor industrial e mercantil é regulado no Código Civil entre o artigo 1447 e 1450 e em várias leis esparsas que vão tratar especificamente de acordo com o negócio. O que distingue o penhor rural e o penhor antigo do penhor comum é a natureza da obrigação principal, ou seja, a obrigação principal se relaciona com a atividade exercida pelo devedor. Também, nesse caso, não ocorre a transferência efetiva da coisa. Então, portanto, posse indireta. E os objetos são bens imóveis por acessão intelectual. O penhor de direitos, títulos e créditos é regulamentado entre o artigo 1451 e 1460, e também existem várias regulações diferenciadas dentro da jurisprudência. Tem por objeto direitos suscetíveis de cessão, ou seja, direitos que podem ser cedidos, são direitos suscetíveis de sucessão
e sobre coisas móveis, que deve... Então, são direitos que são relativos à cessão de coisas, então são direitos, não propriamente o valor do crédito em si, mas sim o direito sobre as coisas. No caso do penhor sobre títulos de créditos, é o próprio crédito. Deve ser registrado ele, diferentemente do penhor rural, e de acordo com o penhor comum ou tradicional, no cartório de registro de títulos de imóveis, do registro de títulos e documentos. E o devedor deve cobrar juros e mais as prestações acessórias compreendidas dentro da garantia. Se caso necessitar dos juros, então ele tem a obrigação de fazer a cobrança desses juros que são relativos aos créditos. O penhor do registro o penhor de veículos. O Código Civil de 2012 fez uma grande diferenciação, trazendo o veículo para uma classificação própria, que está regulado entre os artigos 1461 e 1466, e existe também algumas regulamentações feitas pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsitos, relativos principalmente sobre o registro dos gravames. Tem por objeto veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Só para finalizar, o registro dessa garantia, desse direito real de garantia, deve ser feito no cartório de registro de títulos e documentos, né? E também deve ser anotado no certificado propriedade do veículo. No caso, quando você vai fazer a transferência, né, desse direito, né, você deve registrar juntamente ao Detran, né, ou na sua circunscrição, tá bom? Do penhor legal. O penhor legal está previsto no artigo 1446, ao 1467 ao 1472. Ele confere aos donos de direitos, decorre da lei, né, e aos donos, né, de hotéis, pensões, pousadas, ou de imóveis arrendados ou locados, o direito a restituir o bem, constituir o penhor sobre as bagagens, móveis, joias e direitos. Que os hóspedes e os locatários, né, tenham consigo no estabelecimento onde façam despesas ou ocupem para a garantia do pagamento dessas dívidas. Boa noite a todos. Falar agora da hipoteca. A hipoteca, ela no caso, um benefício para uma pessoa que está precisando de um crédito. Aí ele utiliza esse benefício que oferece um imóvel para um fornecedor de crédito, no caso um banco, que aceita como garantia uma casa, uma fazenda, um lote. E aí o indivíduo, o devedor, tem que saldar a dívida do banco para poder... Ele continua dono, né? Mas esse caso da hipoteca é utilizado como a garantia que tem um débito para poder conseguir o dinheiro. Mas aí se ele não conseguir pagar o débito, aí no caso o banco, que é o credor, toma a casa que deu como garantia, né? Que no caso, além de casa, fazenda, tem navio, avião, se for um bem de difícil mobilidade também. Aí eu vou falar sobre os tipos de hipoteca, que são hipoteca convencional, que neste caso é o devedor que solicita a hipoteca do imóvel, que ele vai no banco, solicita um empréstimo, né, fornecedor, e ele disponibiliza esse crédito. Aí tem a hipoteca legal, que é um ato que deriva de lei, sendo uma hipoteca formada automaticamente nos casos previstos do artigo 1489 do Código Civil. Como exemplo, uma pessoa que tem ofendido uma outra pessoa, e aí o credor recebe o dinheiro como pagamento dos danos. Por exemplo, uma pessoa rouba a outra e aí tem que ser ressarcida pelos danos e utiliza a hipoteca legal, pelas custas do processo judicial também. Aí, e tem a hipoteca judicial também. A hipoteca legal é utilizada conforme na lei. A hipoteca judicial é o resultado de uma sentença condenatória, onde o devedor acusado deverá submeter determinado imóvel de seu domínio à hipoteca como alternativa de pagamento de uma dívida. A liberação da hipoteca ocorre quando o devedor sana sua dívida com o hipotecário. Caso contrário, o imóvel é colocado à venda e o valor obtido é entregue ao credor como pagamento. Aí aqui eu coloquei alguns tipos de
situações que extinguem, né, a hipoteca. Primeira, pelo perecimento, a perda, né, por alguma coisa de força maior, força da natureza, pela extinção, né, o pagamento da dívida, pela resolução da propriedade, devido à implementação da posição resolutiva ao termo do ajustado, a renúncia do credor, o credor decide não cobrar mais a dívida, pela remissão, que é liberar o imóvel onerado mediante pagamento, pela quantia devida, independente do consentimento do credor, e pela arremetação ou adjudicação. Na arremetação, uma terceira pessoa adquire o bem penhorado, enquanto que na primeira, quem tem direito a adquirir o bem diretamente é o credor. Sobre a anticrese, que está relacionado entre o artigo 1506 e 1509. Anticrese é um dos direitos reais de garantia, né, pouco usado no Brasil. É um contrato pelo qual um devedor transfere a um credor a posse de um imóvel para fim de perceber frutos e rendas. Como o colega já falou, né, já no início ele apresentou, percebe frutos e rendas com encargos sobre o débito até completar o pagamento, né, da anticrese. A maior parte dos doutrinadores de jurisprudência diz que a anticrese só cai para bens imóveis. A anticrese está no meio do caminho entre a penhora e a hipoteca, né? Elas têm características, ambas têm características parecidas, né, com a anticrese. Anticrese ou imóvel, é dado em garantia dado em garantia e transferido do devedor ou terceiro ao credor, podendo o último retirar da coisa os frutos, né, para o pagamento da dívida. São as partes do anticrese, o devedor anticrético e o credor anticrético. O devedor anticrético é aquele que dá o imóvel em garantia para pagar a dívida. E o credor anticrético é o que recebe o imóvel para garantir o pagamento. A estrutura da anticrese, né, a lei permite estipular que os frutos e rendimentos do imóvel seja percebido pelo credor à conta dos juros, né? E o credor anticrético pode administrar o imóvel dando em anticrese usufruir os seus frutos e utilidades. O credor administrador tem que apresentar um balanço anual exato e fiel de sua administração, né? Se ele não apresentar, o devedor não gostar, pode causar problemas, que são esse devedor não concordar com o que contém no balanço por um inexato ou ruinosa administração do credor, poderá impugná-lo e, se quiser requerer e transformar em arrendamento, ele pode estar fazendo isso. O credor anticrético pode arrendar os bens, dando anticrese, terceiros, e mantendo até ser pago o direito de retenção do imóvel. E o aluguel desse arrendamento não pode ser vinculado ao devedor. O devedor não tem direito a esse dinheiro do aluguel. O credor anticrético também responde pela deteriorização por culpa ou imóvel, por culpa, né? Se o imóvel vier a sofrer algum prejuízo, alguma deteriorização. E pelos frutos e rendimentos, né, que negligiu. O credor anticrético também pode reivindicar seus direitos contra adquirentes do bens. Anticrese é cabível a ações processórias também, mas o credor anticrético executa os bens por falta de pagamento da dívida ou permite que o outro credor ao execute, sem opor o seu direito de retenção e seu direito de retenção ao exequente. Não terá preferência sobre o preço do imóvel. A extinção da anticrese, né? Perecimento do bem, fim da dívida, fim do prazo, renúncia e desapropriação. É isso.
Boa noite. Nós vamos falar sobre o tema servidão. Aqui tem um resumo dessa primeira parte do trabalho, né? Aí, só conceitualizando, nós vamos passar lá para o conceito, porque senão vai ficar um pouco repetitivo, tá? É só o resumo mesmo do que foi feito no trabalho. Nós vamos falar sobre o conceito de servidão. É uma relação jurídica real por meio da qual o proprietário vincula o imóvel dito serviente a prestar uma certa utilidade ao prédio dominante. A servidão ela é direito real, conforme preceito o artigo 1133. Portanto, a servidão ela se adere à coisa, né? É direito próprio terreno. Apresenta-se como ônus que acompanha o prédio serviente em favor do dominante. Logo, a servidão serve à coisa e não ao dono, e restringindo a liberdade natural da coisa. Por isso, é direito real, ao passo que a obrigação se restringe à liberdade natural da pessoa. Aí eu coloquei aqui o artigo 1378, que a servidão ela proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a diversos donos e constitui-se mediante a declaração expressa do proprietário ou por testamento e subsequente registro de cartório imóvel. Aqui eu tinha uma imagem, mas eu não consegui colocar ela a tempo. Imagine que nós tenhamos uma série de prédios, né? Eu quero falar aqui que ela não se restringe, ela é ali naquela vizinhança, porém a servidão ela não se restringe ao prédio que faz fronteira ao lado. Ele pode se estender aos prédios da vizinhança, né? Desde que ele esteja ali naquela vizinhança, né? E de um lado você vai ter o prédio, que é o serviente, né? Que é aquele que proporciona a utilidade para aquele prédio dominante, né? Então, um vai se gravar em favor da utilidade do outro, né? É importante também ressaltar que o prédio dominante também não pode impedir, né, a utilidade do prédio serviente, embora o serviente esteja ali para proporcionar utilidade para o prédio dominante. Aí é importante dizer também que a servidão ela pode ser urbana, vou colocar assim como rústica, né, que é quando a gente fala da servidão de solo, que pode ser considerada o uso de passagem, a servidão de passagem que não é aparente, né? Aí o colega já vai falar sobre a natureza jurídica. Falar sobre a da constituição das servidões. Então, os modos de constituição da servidão, de acordo com o artigo 378 do Código Civil, ele fala que a servidão ela não se presume. Dessa forma, então, para ela ter validade erga omnes, ela precisa ser comprovada e ter título de sua constituição registrada no cartório de imóveis. Então, a servidão ela poderá ser constituída por um ato jurídico inter vivos, que ele deve ser oneroso, porque o proprietário do prédio, que vai ser serviente, ele vai ser indenizado pela restrição que é imposta ao seu domínio. E ela também pode ser constituída por testamento, que nesse caso o testador ele institui a servidão sobre o prédio que deixa algum beneficiário e isso ele já vai receber essa propriedade gravada em favor de outro prédio. E também ela pode ser constituída por sentença judicial, né? Que no caso a sentença vai homologar a divisão e ela tem que estar devidamente registrada. E também por uso capião, de acordo com o artigo 1379 do Código Civil. Ele fala que admite-se também a uso capião, pois nesse artigo ele fala que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, de acordo com os termos do artigo 1242 do Código Civil, ele autoriza o interessado a registrar em seu nome no registro de imóveis. E isso vai valer como um título, vai ficar valendo como título essa sentença que julgar consumada a uso capião. Então, eu vou falar sobre o exercício das servidões. Esse exercício está disciplinado entre os artigos 1380 e 1386 do Código Civil. Conforme assevera o artigo 1380,
o titular da servidão pode manter seu direito real de utilização por meio de conservação com obras ou outras melhorias. Porém, ele não deve extrapolar em seu direito ao ponto de causar desconforto ou incômodo ao dono do prédio, serviente. O artigo 1381 do Código Civil estabelece que o proprietário do prédio dominante, em regra, é o responsável pelas despesas com eventuais obras. Já o artigo 1382 do Código Civil preceitua que é o dono serviente, quando for sua obrigação de conservar a certidão, a faculdade de exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade do prédio ao dono dominante. E no parágrafo único desse mesmo dispositivo é estabelecido o ônus do proprietário dominante, de arcar com as despesas da obra, caso se recuse a aceitar a propriedade do prédio serviente. O artigo 1383 do Código Civil impede que o dono serviente obstrua o exercício legítimo da servidão. Haverá restrição do exercício da servidão quando constituída para certo fim, não haverá aplicação para outro, nas servidões de trânsito e de maior inclusão e de menor ônus. E o terceiro, se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Não pode ocorrer o fracionamento da servidão, pois a mesma ela adere aos prédios dominantes. Isso a gente chama de princípio da indivisibilidade. As possibilidades desse princípio da indivisibilidade estão previstos no artigo 1384, 1385 e 1386, todos do Código Civil. Eu vou falar sobre da extinção das servidões. Bom, o doutrinador ele fala que, em regra, a extinção das servidões irá ocorrer com o cancelamento do registro dos respectivo direito real, que está lá no 1387 do Código Civil. Isso porque a sua constituição formal ela é derivada do registro do cartório competente. No parágrafo único do artigo 1387, ainda traz a regra da extinção da servidão no caso da hipoteca do prédio dominante. Nessa situação, para a servidão ser cancelada, no caso ser extinta, é necessário a anuência do credor da hipoteca, salvo nas desapropriações. A servidão, ela faz uma vez que ela é registrada, ela só se extingue com o respeito a terceiros quando cancelada. O parágrafo único diz que, se o prédio dominante estiver hipotecado, a servidão, se mencionar no título hipotecário, será também preciso para cancelar o consentimento do credor. Já na desapropriação, ela ela foge dessa regra geral da servidão acima. E a servidão ela pode ser extinta sem a realização do cancelamento do registro. O artigo 1388 e seus incisos, ele trata das hipóteses em que o dono do prédio serviente pode requerer o cancelamento do registro da servidão. Aí o que o artigo 1388 fala? O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante o impugne. Inciso 1º. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Inciso 2º. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comunidade ou que determinou a constituição da servidão. Inciso 3º. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. O doutrinador Cristiano Vieira Sobral, ele menciona um dos livros dele, acho que foi em 2016 até o livro dele, que eu achei muito interessante, quis falar aqui. Ele menciona o caso da extinção por tempo transcorrido, que são os 10 anos contínuos, que no caso seria que sem o titular da servidão utilize isso. E essa é uma questão uma questão tormentosa. Eu gostei muito dessa palavra, é uma questão tormentosa, porque tem doutrinadores que falam que é com prazo de 10 anos. Inclusive, deixa eu ver aqui quem fala que é com prazo de 10 anos que pode ser extinguido. O Marco Aurélio Bezerra fala que trata-se do prazo com natureza de prescrição liberatória, pois, afinal de contas, todas as servidões podem acabar com o tempo perdendo sua eficácia. E o Flávio Tartucci, fala que a hipótese é de extinção no direito da servidão e, portanto, o prazo é decadencial. E é isso. Eu vou falar sobre a natureza jurídica da servidão. E, quanto a isso, ela é considerada pelo artigo 1225, inciso 3º, como um direito real. O conceito já foi apresentado,
E para Darcy Bessoni, ela é considerada no direito real justamente por estabelecer um poder direto sobre a coisa alheia, sem depender de intermediação do proprietário do prédio serviente. Por ser um direito real limitado, ou seja, aquele que é conferido sobre coisa alheia, a esse titular é conferida a oponibilidade erga omnes, ou seja, ele é livre para exercer o seu poder sobre a coisa, cabendo a todos os demais o dever de respeitar o exercício desse direito. Além disso, o titular da servidão também possui a seu favor o ius persequendi, né, o direito de agir em juízo reclamando da coisa, e dispõe de ação real. Vale ressaltar, contra a natureza jurídica, que servidão e direitos de vizinhança acabam gerando um conflito em alguns julgados ou coisa assim. Gagliano vai deixar claro que, embora o termo servidão legal seja utilizado para definir os direitos de vizinhança na doutrina estrangeira, no Brasil essa terminologia não é adequada, porque ela gera muita confusão. Ocorre que os direitos de vizinhança eles não possuem a mesma natureza jurídica da servidão. Eles são obrigação própria rem, ou seja, eles são advindos da própria coisa. Não são um direito real. Um julgado muito que deixa bem clara a discussão que acontece entre direitos de vizinhança e servidão é esse RESP 207738 de São Paulo, onde ocorre um conflito ali entre os dois conceitos. E ali alguns dos juízes vão dizer que as servidões se consideram ambulatórias, elas permanecem nos imóveis, não importando quem sejam seus proprietários ou possuidores. Já os direitos de vizinhança ali vão exigir aquela reciprocidade dos proprietários, com preciso de registro e tudo mais. Ademais, vai caber também diferenciar a servidão de usufruto. Essa confusão que é causada pelo direito romano, né, porque eles chamavam o usufruto de servidão pessoal, é infundado, porque o usufruto consiste naquela cessão de uso e gozo do imóvel em favor de determinada pessoa, enquanto que na servidão ocorre em favor do proprietário ou representante do prédio dominante. E quanto à natureza jurídica, é isso, professor. Tudo que o pessoal já falou, que nós falamos, né? Então, o direito real, ela adere à coisa e apresenta-se com ônus de quem acompanha o prédio serviente a favor do dominante, né? Logo, a servidão serve à coisa e não ao dono, direito próprio terreno, né? E se restringe à liberdade natural da coisa e, por isso, é o direito real. E o nosso trabalho foi esse. Espero que a gente tenha conseguido passar as informações mais importantes e necessárias. Agradecemos.